117 colonos. Desapareceram. Sem corpo, sem sangue, sem explicação. Só uma palavra gravada na madeira. Croatoan. Isso aconteceu em 1587. E até hoje ninguém sabe o que diabos aconteceu com essas pessoas. Estamos falando do maior mistério não resolvido da América. E quanto mais você investiga, mais sinistro fica. Bem-vindo ao caso Roanoke, a colônia que sumiu do mapa. Vamos direto ao ponto. Ilha de Roanoke, Carolina do Norte. Julho de 1587. Um grupo de 117 ingleses desembarca para estabelecer a primeira colônia permanente no Novo Mundo. Famílias inteiras. Homens, mulheres, crianças. Entre elas, uma mulher grávida chamada Eleanor Dare. Em agosto, ela dá à luz Virginia Dare. A primeira criança inglesa nascida na América. Deveria ser um símbolo de esperança, de futuro. Virou símbolo de tragédia. Semanas depois do nascimento, o líder da colônia, John White, que era pai de Eleanor e avô de Virginia, é forçado pelos colonos a voltar para a Inglaterra buscar suprimentos. A situação estava crítica. Faltava comida, ferramentas, tudo. White não queria ir. Ele implorou para ficar. Mas não teve escolha. Ele prometeu voltar em 3 meses. E partiu deixando sua filha, sua neta recém-nascida e todo mundo para trás. O problema? Quando ele chegou na Inglaterra, explodiu a guerra entre Inglaterra e Espanha. Todos os navios foram requisitados para combater a armada espanhola. White ficou preso, impotente, vendo os meses virarem anos. Nada. Só em agosto de 1590, 3 anos depois, ele conseguiu um navio de volta. E quando ele finalmente chegou em Roanoke, vazio. Completamente vazio. As casas estavam intactas, a cerca de madeira ainda de pé, ferramentas deixadas para trás, objetos de valor espalhados, comida nas mesas, mas nenhuma pessoa, nenhum corpo, nenhum sinal de luta. E aqui começa o terror de verdade. White encontrou uma palavra entalhada num poste da cerca. Croatoan. Em uma árvore próxima, só 3 letras. CRO. Antes de partir, White havia combinado um código com os colonos. Se precisassem evacuar, deveriam gravar o nome do lugar para onde estavam indo. E se fosse por perigo, ataque, doença, algo assim, deveriam gravar uma cruz junto. Não tinha cruz. Só a palavra Croatoan era uma ilha próxima. E também o nome de uma tribo nativa, que era amigável com os ingleses. O líder deles, Mantell, tinha até viajado para a Inglaterra. Era considerado aliado. Então a conclusão óbvia seria: os colonos foram para lá. White tentou ir investigar, mas tempestades impediram. A tripulação se recusou a continuar. Os suprimentos acabaram. Ele foi forçado a voltar para Inglaterra e nunca mais conseguiu financiamento para retornar. John White morreu em 1593 sem nunca saber o que aconteceu com sua filha e sua neta. E aí a história fica enterrada por décadas, séculos até, que pesquisadores começaram a investigar de verdade. E descobriram coisas perturbadoras. Primeiro, essa não foi a primeira colônia em Roanoke. Em 1585, 2 anos antes, outro grupo de ingleses tinha estabelecido um assentamento militar na mesma ilha. Mas a coisa deu errado. Conflitos com nativos. Falta de comida. Em 1586, todos foram evacuados, exceto 15 homens. Eles ficaram para trás para manter presença inglesa. Quando a expedição de 1587 chegou, esses 15 homens tinham desaparecido. Sem vestígio. Só encontraram ossos espalhados. Então, quando White voltou em 1590 e encontrou todo mundo sumido, não era a primeira vez que isso acontecia naquele lugar. 2 desaparecimentos em massa. Mesmo local. 3 anos de diferença. Coincidência? Não dá para ignorar. Segundo detalhe perturbador. Dias depois da chegada da colônia de 1587, um dos colonos foi assassinado por nativos, George Howe. Encontraram o corpo dele com 16 flechas. Mutilado. Então, as relações com as tribos locais eram tensas. Muito tensas. Mas se houve um massacre, onde estão os corpos? Onde está o sangue? As marcas de batalha? Nada. Absolutamente nada. E aqui entram as teorias. E cara, algumas são de arrepiar.
Teoria número 1. Assimilação. Os colonos foram acolhidos pela tribo Croatoan e se integraram. Casaram com nativos. Viraram parte da cultura local. Tem evidência disso. Em 1700, exploradores encontraram nativos da tribo. Lambi com sobrenomes ingleses. Dare, Cooper. Exatamente os sobrenomes de colonos de Roanoke. E vários relatos falam de nativos com olhos cinzentos e cabelos claros na região. Mas o problema é, por que não encontraram artefatos ingleses em Croatoan? Ferramentas, armas, nada? Como 117 pessoas desaparecem culturalmente sem deixar mais vestígio? Teoria número 2. Massacre Powhatan Ponte em 1607. Quando a colônia de Jamestown foi estabelecida, o chefe Powhatan, pai da Pocahontas, disse para o capitão John Smith, que tinha ordenado a destruição de Roanoke. Ele até mostrou pertences ingleses como troféus. Powhatan era conhecido por eliminar ameaças com extrema violência. Então faz sentido, mas de novo, cadê os corpos? Como você esconde 117 cadáveres, incluindo crianças e um bebê? Por 400 anos sem deixar um osso, um túmulo, nada. Teoria número 3, e essa é macabra. Canibalismo. Parece loucura, mas tem precedente histórico. Em Jamestown, anos depois, os colonos enfrentaram o inverno da fome e recorreram ao canibalismo. Isso é fato histórico comprovado. Em 2012, arqueólogos encontraram ossos humanos em Jamestown com marcas de faca. Marcas consistentes com processamento de carne. Então, a teoria é: Roanoke passou pelo mesmo. Fome extrema. Desespero. As pessoas se canibalizaram até sobrarem poucos. E esses fugiram ou morreram. Isso explicaria a falta de corpos. Foram consumidos. Mas então por que deixariam ferramentas e objetos de valor para trás? Teoria número 4. Conspiração espanhola. E essa é a mais sinistra. A Espanha considerava toda a costa americana dela. Colônias inglesas eram invasão territorial. Ato de guerra. Documentos espanhóis de 1588 mencionam eliminar assentamentos ingleses não autorizados. A teoria: forças espanholas atacaram Roanoke secretamente. Massacraram todo mundo. E esconderam as evidências meticulosamente. Por quê? Porque se a Inglaterra descobrisse que a Espanha massacrou 117 cidadãos, incluindo mulheres, crianças e um bebê, seria guerra total. Então a Espanha apagou tudo. Enterrou os corpos em algum lugar nunca encontrado. Destruiu provas. John White era só um artista colono. Mas para a coroa espanhola, era espião. Era invasor. Era ameaça estratégica. E aqui vem o detalhe que ninguém fala. A Espanha tinha recursos e motivação para fazer isso. Tinha soldados na região. Tinha tudo a perder se aquela colônia prosperasse. E John White nunca conseguiu financiamento para voltar. Por quê? Será que alguém na Inglaterra sabia de algo e preferiu deixar quieto para evitar confronto com a Espanha? Encobrimento político? Possível. Agora vamos para as descobertas modernas, porque o mistério não acabou. Pesquisadores do Museu Britânico analisaram o mapa original de John White com tecnologia de imagem avançada e descobriram marcas secretas, invisíveis a olho nu. White tinha marcado 2 locais, além de Roanoke. Locais escondidos, possíveis refúgios que ele nunca mencionou publicamente. Expedições arqueológicas foram enviadas e encontraram cerâmica inglesa, ferramentas europeias enterradas, mas nenhum corpo, nenhum túmulo. Tentaram extrair DNA de ossos encontrados na região de Croatoan para comparar com descendentes de colonos. Inconclusivo. Não tem osso suficiente. Não tem como identificar com certeza. A polêmica. Pedra Dare. Uma pedra encontrada em 1937, supostamente escrita por Eleanor Dare, a filha de John White. A mensagem gravada descreve doença, morte em massa, ataques, desespero. Por décadas foi considerada falsa, um trote. Mas análises recentes sugerem que pode ser autêntica. A erosão da pedra, o estilo de escrita, o inglês elisabetano usado, tudo bate. Se for real, a pedra diz: doença matou a maioria. Os sobreviventes fugiram, foram caçados e mortos. Mas a autenticidade ainda é debatida.
E olha, isso é o mais assustador de tudo. Não importa qual teoria você acredita, o resultado é o mesmo. 117 pessoas sumiram da face da Terra sem deixar vestígio suficiente para resolver o mistério. Famílias inteiras, crianças, um bebê recém-nascido, desapareceram. Isso levanta uma questão aterrorizante. Se isso pode acontecer com 117 pessoas e ninguém descobrir o que houve por mais de 400 anos, o que mais está escondido? Quantos desaparecimentos foram encobertos? Quantas verdades foram enterradas? Porque, convenhamos, se foi conspiração espanhola, alguém sabia. E alguém decidiu não falar nada. Se foi massacre Powhatan, ele literalmente admitiu. Mas onde estão as provas? Se foi assimilação, por que apagar todos os vestígios? Algo não fecha. Algo está sendo escondido até hoje. Talvez a resposta esteja enterrada em arquivos que nunca foram abertos, em documentos que desapareceram, em histórias que foram deliberadamente apagadas. Porque Roanoke não é só sobre 117 pessoas que sumiram. É sobre como é fácil fazer pessoas desaparecerem sem deixar rastro. É sobre como governos podem encobrir massacres. É sobre como a história é escrita por quem vence. E os perdedores, os massacrados, os esquecidos, viram apenas uma palavra gravada na madeira Cherhuatuan, uma palavra que até hoje ninguém consegue explicar completamente, uma palavra que virou sinônimo de mistério não resolvido, uma palavra que nos lembra. Existem perguntas sem respostas. Existem desaparecimentos sem explicação. E talvez isso seja mais aterrorizante do que qualquer teoria específica. A incerteza eterna. Se esse mistério te deixou inquieto, deixa o like e se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo qual teoria você acha mais provável: assimilação, massacre, canibalismo ou conspiração. E fica ligado nos próximos vídeos. Por que mistérios como esse? Tem aos montes, e a gente vai destrinchar todos. Até o próximo desaparecimento inexplicável.